Fala galera, tudo bem com vocês? Hoje nós estamos aqui para falar de uma dúvida muito interessante de uma seguidora. Se liga só no que ela me mandou. Diego, o cargo de presidente da Câmara dos Deputados é privativo de brasileiro nato, de acordo com a Constituição Federal. Rodrigo Maia nasceu lá em Santiago, no Chile. Ele poderia exercer esse cargo? Olha só que dúvida interessantíssima de um assunto extremamente cobrado em prova de concurso e exame da OAB. São os direitos da nacionalidade. Para responder para a nossa amiga, vamos dar uma olhada no que fala o artigo 12 da Constituição Federal. Lá no parágrafo 3º do artigo 12, a Constituição traz quais cargos são privativos de brasileiros natos. Presidente e vice-presidente da República, presidente da Câmara e do Senado, ministros do STF, carreiras diplomática, oficial das Forças Armadas e ministro de Estado e da Defesa. Fechou, Diego? Você acabou de falar então que cargo da presidência da Câmara é privativo de brasileiro nato. Rodrigo Maia nasceu lá em Santiago, não poderia exercer esse cargo. Galera, não é bem por aí, porque no mesmo artigo 12, só que lá em cima, no inciso 1, a Constituição traz quem são os brasileiros natos. Vamos dar uma olhada na linha A, B e C. Vamos começar. A linha inciso 1, a linha A, são brasileiros natos, os nascidos no Brasil, ainda que de pais estrangeiros, desde que nenhum deles esteja a serviço do seu país de origem. Aqui, gente, a Constituição fixou critério territorial, jus solis. Nasceu no Brasil, você vai ser brasileiro, a não ser que você seja filho de pais, tem que ser os dois, tá? Pais estrangeiros e nenhum deles esteja a serviço do seu país de origem, tem que ser país de origem. Vou dar um exemplo, um casal de americano está aqui no Brasil, a mulher está a serviço dos Estados Unidos aqui no Brasil, aqui eles tiveram um filho. Essa criança vai ser brasileira nata? Não, não vai, é filha de pais estrangeiros e a mãe, no caso, estava a serviço do seu país de origem. Por quê? Guarda bem que eu estou te falando do país de origem. Um casal de espanhol está aqui no Brasil, o marido está a serviço do Japão aqui no Brasil. Aqui eles tiveram um filho. Essa criança vai ser brasileira nata? Sim, ela vai, porque não obstante ela ser filho de pais estrangeiros, nenhum deles estava a serviço do seu país de origem. Fechou, galera? Tem que ser país de origem. Bora lá para a linha B. São brasileiros natos, os nascidos no estrangeiro, de pai ou mãe brasileira, desde que qualquer deles esteja a serviço do Brasil lá fora. Aqui é inverso. Critério sanguíneo juntado ao critério funcional. Vou explicar, calma aí. Eu sou militar, estou a serviço do exército lá na Itália, do exército brasileiro lá na Itália. Eu tenho um filho lá na Itália. Meu filho vai ser brasileiro nato? Sim, ele vai. Por quê? Eu sou brasileiro, critério sanguíneo, meu filho vai ser brasileiro. Somado ao critério funcional, estou a serviço do meu país, Brasil, na Itália. Fechou, galera? Aqui é critério sanguíneo e funcional. Um outro exemplo para ficar bem legal. Uma mulher servindo a serviço do estado brasileiro, de um estado, a serviço de São Paulo, lá no Japão. Lá ela teve um filho. Brasileira, teve um filho lá fora. Serviço do estado de São Paulo lá fora. O filho vai ser brasileiro? Sim, ele vai, porque, galera, não interessa se é serviço da União, Estado, Distrito Federal ou município, tá? Tem que ser brasileiro, o genitor ou a genitora tem que ser brasileiro, não interessa se nato ou naturalizado, esteja a serviço do Brasil no país lá fora. Fechou? Bora lá para a linha C. A linha C são brasileiros natos, os nascidos no estrangeiro de pai ou mãe brasileiro, desde que registrado em repartição brasileira, ou que venham a residir no Brasil e optem, depois de serem maior de idade, pela nacionalidade brasileira. Aqui também, galera, mais uma vez a Constituição usou critérios sanguíneos, jus sanguíneos. Filho de brasileiro, brasileiro é. Por exemplo, um casal de brasileiros mora lá na Espanha. Lá eles não estão a serviço do Brasil, tá? Só moram lá, trabalham lá. Eles estão lá na Espanha, eles são brasileiros, natos ou naturalizados. Eles querem que o filho também seja brasileiro, apesar de ter nascido na Espanha. Como é que tem que fazer? Tem que ir na embaixada ou no consulado brasileiro e registrar essa criança. Ela vai ser brasileira nata. Ah, mas Diego, na onde essas pessoas residem, não existe embaixada brasileira. É só a título de exemplo, tá, galera? Eu não sei se tem ou não tem embaixada brasileira na Lituânia. Lá na Lituânia mora um casal de brasileiros. Eles tiveram um filho lá. Eles querem que essa criança seja brasileira nata. Só que lá não tem embaixada ou consulado brasileiro. Como é que eles fazem? Não tem problema. Pode registrar essa criança em qualquer outra embaixada, de qualquer outro país. Pode ser registrado, né? Apesar de morar na Lituânia, eles podem registrar essa criança na embaixada ou no consulado do brasileiro lá no Iraque, na Espanha, tá? Tanto faz, critério sanguíneo. Vamos lá para a segunda parte da linha C.
ou depois vem essa pessoa, filho de brasileiro, vem residir aqui no Brasil e depois de ser maior de idade, ele opte a qualquer tempo pela nacionalidade brasileira. Aqui, galera, a Constituição chama isso de nacionalidade potestativa. Por quê? Sou filho de brasileiro, quero abrir mão da minha nacionalidade estrangeira para ser brasileiro nato. Vou dar um exemplo. Eu nasci na Itália, meus pais não me registraram, nenhum deles estava a serviço do Brasil e não me registraram na Embaixada do Consulado Brasileiro. Eu sou italiano, sou filho de brasileiro e italiano, mas eu quero ser brasileiro nato. O que eu tenho que fazer? Entro com um processo de jurisdição voluntária na Justiça Federal e falo, olha, sou filho de brasileiros, sou maior de idade, resido aqui no Brasil, só um parênteses, não interessa quanto tempo reside, tá? Não tem esse critério, 10, 5 anos, basta residir, tá? Sou filho de brasileiro, resido no Brasil, sou maior de idade, abro mão da minha nacionalidade originária, no caso a italiana, e quero ser brasileiro nato. Beleza, vou ser brasileiro nato, critério sanguíneo. Fechou, galera? Pelo que eu pesquisei, o Rodrigo Maia nasceu na época que o pai dele estava no exílio lá em Santiago, no Chile. Mas me parece, salvo o melhor juízo, que ele foi registrado em embaixada ou consulado brasileiro. Então ele é filho de brasileiro que foi registrado em repartição brasileira no estrangeiro, tá? Então ele é brasileiro nato. Também poderia ocorrer essa segunda parte da linha C do inciso 1. Por quê? Ele poderia, como filho de brasileiro, poderia vir a residir no Brasil, abrir mão, no caso, se fosse da sua nacionalidade chilena, falando, sou filho de brasileiro, quero ser brasileiro, moro no Brasil, sou maior de idade. Ele abriria a mão dessa nacionalidade e seria brasileiro nato. Então não tem problema ele ter ocupado o cargo de presidente da Câmara dos Deputados. Beleza, galera? Só um adendo. Uma pessoa pode ter nascido, ser natural de Paris, lá na França, e ser nacional brasileiro, ou seja, ela pode ter nascido natural lá de Paris e ser nacional brasileiro. Pode ou não pode? Pode, galera. Aconteceu isso com o Rodrigo Maia. Ele é natural de Santiago do Chile e ele é brasileiro nato. Fechou, galera? Uma dica super interessante para vocês. E, gente, dúvida, sugestão, comentário, sempre manda pra gente trazer para vocês mais curiosidades, tá? Um abração, galera, e até a próxima.